Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Com débitos que ultrapassam 44 milhões de reais, o Hospital Araújo Jorge não recebe emendas parlamentares há mais de 6 meses. Congresso e governo se mobilizam para regular agências. Ministros articulam para firmar reajuste dos servidores da CGU em 2024. Justiça caça prefeito reeleito de Alto Paraíso de Goiás. Governo admite concluir só parte da regulamentação tributária em 2024. INSS inicia concessão automática de auxílio-doença dado pela Justiça. Surto de H1N1, Goiás cria grupo para acompanhar a evolução da doença. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O governo federal e o Congresso Nacional têm intensificado os debates a respeito da normatização das agências reguladoras, como é o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A questão tem ganhado espaço dentro do Executivo, depois dos estragos causados pelas fortes chuvas e pelos ventos de mais de 100 km por hora que atingiram São Paulo e deixaram mais de 2.100.000 pessoas sem luz. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou os mandatos das agências reguladoras e a condução do apagão pela ANEEL. O gerenciamento da ANEEL também tem sido criticado por parte de membros do Congresso Nacional. Fontes ligadas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendem uma mudança na normatização das agências reguladoras e que propostas a respeito do tema entrem em discussão logo após o segundo turno das eleições municipais, marcado para 27 de outubro. Lira tem contado a interlocutores que uma mudança nas agências reguladoras não pode ocorrer de forma precipitada ou no calor do momento. O líder alagoano tem defendido um diálogo com os membros do Executivo para alterar a normatização e não se restringirem apenas ao setor de energia. Além de tentar emplacar o seu sucessor na presidência da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, está preocupado com o seu futuro político, segundo alguns dos seus aliados mais próximos. O motivo seriam as recentes trackings internos dos progressistas que avaliam um cenário eleitoral em Alagoas, estado de Lira, para a disputa ao Senado em 2026, na qual 2 vagas estarão em disputa. O atual presidente da Câmara não esconde que quer trocar de casa legislativa daqui a 2 anos. No entanto, as pesquisas internas do seu partido demonstraram números piores do que ele esperava, é o que explicam seus interlocutores. Isso aumentou a preocupação de Lira em emplacar Hugo Mota do Republicanos como seu sucessor. Um presidente da Câmara aliado pode ajudar o atual mandatário a conseguir um posto de destaque pelos próximos 2 anos. Lira, que comanda a Câmara desde 2021, não poderá reeleger e teme perder destaque no cenário nacional, como aconteceu com seu antecessor do cargo, Rodrigo Maia, que sequer tentou se reeleger deputado federal em 2022. Já na eleição em Alagoas ao Senado em 2026, Lira terá possivelmente Renan Calheiros como adversário. Calheiros deverá ser o candidato de centro apoiado por Lula no estado. Isso complica a possibilidade do atual presidente da Câmara ocupar um cargo no governo federal, já que a expectativa é que ele saia candidato, tendo o apoio do ex-presidente Bolsonaro em Alagoas. 6h40, Senado pode votar novo regime disciplinar para a Polícia Federal. Vamos saber dos detalhes dessa matéria com Yuri Hudson. O plenário do Senado Federal pode votar nesta semana o projeto de lei que reformula o regime disciplinar da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. O projeto lista infrações disciplinares relacionadas a atividades administrativas e à atividade policial, como negligenciar a guarda de objeto,
praticar lesão corporal fora do serviço em razão dele e insubordinação hierárquica. O PL foi enviado pelo governo e passou por modificações na Câmara. O relator, senador Humberto Costa, do PT, destaca que a atualização é necessária. De um regime disciplinar tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil do Distrito Federal, esses estatutos estão inteiramente defasados e é de absoluto e total interesse do país que nós possamos ter essa definição. O projeto de lei cria 14 hipóteses em que o policial pode ser demitido do cargo, como atos reiterados de discriminação no exercício da função, trabalhar embriagado ou sob influência de drogas ilícitas, maltratar preso sob sua custódia, praticar crime hediondo ou similares e outros. A matéria já é pacificada entre os senadores. Omar Aziz, do PSD, por exemplo, defende que é preciso atualizar, inclusive, o regime disciplinar dos policiais militares e civis de todo o país. O texto também especifica as sanções que podem ser aplicadas. A pena... Mais de 60 anos atrás, esse regime disciplinar foi criado e até agora não houve mudança. Naquela época você não tinha homofobia, você não tinha discriminação racial. As mulheres eram tratadas totalmente de uma forma diferente de que são tratadas hoje. Então esse regime disciplinar também deve ser estendido futuramente, numa discussão mais ampla, às polícias militares e às polícias civis do Brasil todo. O texto disciplina as sanções que podem ser aplicadas, que vão desde uma advertência até a cassação da aposentadoria. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. A Associação de Combate ao Câncer em Goiás, entidade que administra o Hospital Araújo Jorge em Goiânia, informa que existem repasses em atraso para a unidade especializada tanto na esfera municipal quanto nos níveis estadual e federal também. Ao todo, os valores pendentes somam mais de 44 milhões de reais, sendo o governo federal o maior devedor. Em nota, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás especifica os débitos. O governo estadual deve um total de 350 mil oriundos em emendas parlamentares. O governo municipal goianiense deve uma soma de 12 milhões de reais ligados à portaria de número 97. Por fim, o governo federal deve desembolsar 32 milhões de reais para quitar todos os débitos com o hospital especializado no combate ao câncer. Neste caso, os débitos pendentes são referentes à produção SUS no mês de agosto deste ano. As parcelas do piso de enfermagem, uma de 2023 e outra de 2024, além das emendas parlamentares e a portaria número 443. Representantes do Hospital Araújo Jorge colocam esses repasses como fundamentais para a continuidade dos serviços oncológicos prestados à população e sua ausência pode comprometer o atendimento a milhares de pacientes. Entre os procedimentos afetados pela situação financeira da instituição estão quimioterapia, radioterapia, cirurgias e também a continuidade das atividades do único centro de alta complexidade em oncologia do estado de Goiás, responsável por mais de 70% dos atendimentos oncológicos no estado. Levantamento realizado pelo Opção Pesquisas nos dias 19 e 20 de outubro revela que Sandro Mabel tem 57,7% das intenções de votos válidos em Goiânia e Fred Rodrigues tem 42,3%. Em relação à última pesquisa do Instituto, Sandro Mabel oscilou positivamente 3 pontos percentuais e Fred Rodrigues oscilou positivamente 2 pontos percentuais. Considerando todas as respostas para a pesquisa estimulada, Sandro Mabel tem 50,4% das intenções. Fred Rodrigues tem 36,9%. Brancos e nulos são 7,3% e indecisos 5,2%. Na pesquisa espontânea em que o nome dos candidatos não é apresentado, Sandro Mabel tem 42,8% das intenções. Fred Rodrigues, 33,1%. Indecisos são 17,8% e nulos e brancos somam 6,3%. O Instituto entrevistou 1.007 pessoas em 109 bairros da capital, através de uma amostra estratificada por cotas, com o objetivo de se obter representatividade para o conjunto do município. A margem de erro máxima de estimada é de 3,1 pontos percentuais, com 95% de intervalo de confiança. Gracinha Caiado lança a operação do Goiás Social para prevenir desastres em 62 municípios. Vamos saber mais sobre essa operação com Juliana Carnevale.
Primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, lançou a Operação Goiás Alerta e Solidário 2024. O objetivo da ação é evitar desastres por causa das chuvas em 62 municípios considerados de alto risco. A maioria das cidades está localizada nas regiões Norte, Nordeste e Centro de Goiás, com previsão de chuva mínima acumulada de 1.000 milímetros nos próximos meses. Gracinha Caiado ressalta a importância do trabalho de prevenção realizado pelo governo de Goiás. Nós temos o péssimo hábito no Brasil de não trabalhar preventivamente. E desde o primeiro momento que a Defesa Civil e o Bombeiro nos chamou, foi ao Gabinete Social, o Gabinete de Políticas Sociais, e nos disse que a chuva do ano seguinte seria maior do que a do ano de 2020, ou seja, de 2021, nós sabíamos que alguma coisa precisava ser feita preventivamente. E assim eu quero agradecer a todos os secretários que fizeram parte desse trabalho para que nós pudéssemos pensar preventivamente. E o resultado está aí. É o terceiro ano sem maiores problemas, tanto na seca quanto nas chuvas, é poder ajudar. E quando você fala em famílias vulneráveis, é claro que essas são as que sempre sofrem mais. E para isso nós criamos o Goiás Social, que é esse gabinete que trabalha junto com todas as secretarias para ajudar essas pessoas. E assim, na Operação Goiás Alerta e Solidário. A Operação Goiás Alerta e Solidário 2024 segue até fevereiro de 2025, com mapeamento de áreas de risco, entrega de donativos, manutenção de estradas, monitoramento da Defesa Civil, campanhas informativas e visitas técnicas a prefeituras. Serão instalados postos da Defesa Civil Estadual em 11 municípios goianos: Goiânia, Anápolis, Ceres, Águas Lindas, Itaberaí, Goianésia, Uruaçu, Porangatu, Formosa, Teresina de Goiás e Flores de Goiás. Todas as ações serão coordenadas pelo Gabinete de Políticas Sociais por meio do Goiás Social. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. Eliminado nas semifinais da Copa do Brasil pelo Flamengo, o Corinthians corre risco de ficar de fora da competição no ano que vem. O Corinthians ainda tem 2 caminhos para garantir vaga na próxima edição do torneio de mata-mata: ficar entre os 6 primeiros colocados do Brasileiro ou vencer a Copa Sul-Americana. A primeira opção é praticamente inviável, uma vez que o time alvinegro atualmente briga para não ser rebaixado. A distância atual para o 6º colocado, que é o Internacional, é de 17 pontos. Dessa forma, o título da Sula surge como opção concreta para o Corinthians para marcar presença na próxima Copa do Brasil. Se vencer, o Timão ganha automaticamente uma vaga na Libertadores do ano que vem, sendo que os times que disputam a Liberta entram direto na terceira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro disputa as semifinais da Sul-Americana contra o Racing da Argentina a partir da quinta-feira, às 21h30 de Brasília, jogo que acontece na Neoquímica Arena. O duelo de volta está marcado para o dia 31 na Argentina. E a 30ª rodada do Brasileirão chegou ao fim junto de uma mudança nas chances de título do campeonato. Com 61 pontos, o Botafogo ainda é o líder da tabela, mas perdeu o posto de maiores chances de se tornar campeão do torneio para o Palmeiras. Vice-líder do Brasileirão, o Verdão tem 60 pontos, apenas 1 a menos do que o Glorioso. A 8 rodadas do fim do campeonato, o time de Abel Ferreira tem 49,4% de chance de se tornar o campeão brasileiro de 2024, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG. O Botafogo, no entanto, segue próximo ao Palmeiras e tem 42,8% de chances de se tornar campeão. O Fortaleza completa o top 3 na briga pelo título, com apenas 6,5% de chance de se tornar campeão. Com probabilidades irrisórias, Flamengo e Internacional completam as 5 primeiras posições, com 0,74% e 0,34% de chance de se tornar campeão brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 811 milhões de dólares nos primeiros 14 dias úteis de outubro
Isso de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. A quantidade total exportada pelo país chegou a 176.399 toneladas, uma média diária de 12.599 toneladas. Assim, os embarques renderam uma média diária de 57 milhões de dólares, com preço médio da tonelada apontado a 4.603 dólares. Em relação a outubro do ano passado, houve uma alta de 42,3% no valor médio diário de exportação, ganho de 42,1% na quantidade média diária exportada e avanço de 0,1% no preço médio. As exportações de carne suína in natura do Brasil renderam 187.856.000 dólares, também nos primeiros 14 dias úteis do mês, com média diária de 13.418.000 dólares. Segundo a Sexex, a quantidade total exportada pelo país no período chegou a 74.922 toneladas, uma média diária de 5.351 toneladas. O preço médio ficou na casa dos 2.507 dólares. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Os ministros do Supremo condenaram 15 pessoas do 8 de janeiro que nem estavam nas invasões de prédios da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, que nem saíram da frente do QG do Exército. Esses 15 se recusaram a um acordo pelo qual eles reconheceriam o crime de golpe de Estado, etc., e passariam por uma lavagem cerebral de aulas de democracia. A votação foi via digital à distância, deu 9-2. Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram os 2 votos vencidos. Os demais votaram votos pela condenação. O relator, Alexandre de Moraes, disse que, embora não tenham participado dos atos em si, eles lá estando demonstraram a intenção de golpe de Estado, incentivando as Forças Armadas. E isso foi aprovado por 9 dos ministros do Supremo. É um caso, mais um caso, para ser estudado nas faculdades de Direito. A pessoa é punida pela intenção. Isso é uma coisa que se discute abundantemente no Supremo. Ninguém pode ser punido pela intenção, se não fez. E que estavam incentivando as Forças Armadas, que não caíram no conto do incentivo, né? Não morderam a isca. Estavam lá todo dia, com palavras de ordem, música principalmente, né? Foram condenados. Agora, a condenação não foi a 17 anos, foi a 1 ano, que é convertido em prestação de serviços à comunidade, proibição de uso de arma e tal, passaporte e algumas outras restrições. Ou seja, quiseram dar uma lição nessas pessoas, né? Que foram, na verdade, elas foram todas conduzidas para o presídio naquele dia em que, passando por cima do que diz a Constituição sobre flagrante delito, elas foram presas em flagrante, embora não tivesse havido perseguição depois do 8 de janeiro, né? Estavam lá. Foram postas nos ônibus de maneira enganosa, mas enfim. É um episódio que vai ser muito estudado ainda nas escolas de direito no país e vai ficar para a história do direito no nosso país. Bom, aí aproveitando, né, um ministro do Supremo, só ele, anulou um processo da 13ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, envolvendo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mandou arquivar, contra a opinião da Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet e contra a opinião da juíza, titular da 13ª Vara, que diz que as provas que Toffoli considerou inaproveitáveis, considera que há provas imunes de contaminação. São aqueles registros da Odebrecht, de Caixa 2, na campanha de reeleição para o governo do Estado de Alckmin. 8.300.000 envolvidos. A defesa de Toffoli diz que foi feita justiça. Mas, enfim, eu quero saber o que vai acontecer com eleitores que venderam um voto lá em Ourilândia do Norte, no Pará, porque pegaram um vereador que comprou e mandou usar um óculos com microcâmera para provar que estava votando nele, né? O irmão Edivaldo. Ele foi preso, foi solto, pagou fiança, mas e os eleitores? Não existe um crime que não tenha outro lado, é o ativo e o passivo.
Estou curioso para saber, para servir de exemplo para os eleitores, assim como o Supremo quer servir de exemplo, de lição de democracia para quem estava fazendo barulho lá na frente do Supremo. Tem isso também, eleitor que vende o voto. É tão criminoso quanto o que compra. Aliás, olha só como as coisas estão feias para o lado da esquerda, né? Essa onda de direita. A rede era o partido de Randolph Rodrigues, que saiu, voltou para o PT. Foi fundado pela Marina. Marina e Heloísa Helena tem um racha lá dentro. Só elegeu 4 prefeitos. Elegeu 71 vereadores, e são milhares os vereadores. A Heloísa Helena, que já foi candidata a presidente da República, já foi senadora, sequer se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. Só para citar essas figuras da esquerda. A outra figura da esquerda, Manuela Dávila, que foi a companheira de chapa de Haddad, anunciou que está saindo depois de 20 anos, 25 anos, do Partido Comunista do Brasil. Também está vendo que não está funcionando. Os partidos políticos têm que... cada um tem a sua ideologia, mas a ideologia majoritária brasileira sempre foi conservadora, liberal, de valores ocidentais e judaico-cristãs. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h57 agora. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, ministros articulam para firmar reajuste dos servidores da CGU em 2024. Justiça caça prefeito reeleito de Alto Paraíso de Goiás. Projeto de lei busca proibir acordos internacionais com cláusulas ambientais restritivas ao Brasil. Vamos saber de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. As gestões da Controladoria Geral da União e do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos se movimentam nos bastidores para que o acordo de reajuste salarial dos servidores públicos da carreira de Finanças e Controle do órgão seja firmado antes do fim de 2024. Segundo fontes consultadas, o comando da CGU teria indicado que a discussão sobre os níveis de carreira seja retirada da proposta inicial e siga sendo debatida em um grupo de trabalho a ser estabelecido. Os servidores do órgão estão em greve desde agosto. Na última terça-feira, o Sindicato Nacional dos Auditores de Técnicos Federais de Finanças e Controle informou que os auditores e técnicos federais lotados na CGU e no Tesouro Nacional paralisarão as atividades às terças e quintas-feiras por tempo indeterminado. E em busca de apoio para avançar com propostas que limitam o poder do Supremo Tribunal Federal, a direita começou a pensar em alternativas para a presidência da Câmara. Esse movimento pode prejudicar a candidatura de Hugo Mota, favorito de Arthur Lira, para assumir a sua cadeira. Insatisfeitos com a postura do principal cotado para o posto, parlamentares que fazem oposição ideológica ao governo federal têm afirmado que votarão no deputado Marcel Van Hatten se o PL não lançar candidato próprio. Mesmo com poucas chances de ser eleito, o parlamentar catarinense poderia tirar votos de Mota e impedi-lo de ir ao segundo turno da disputa. Os líderes da oposição calculam que Marcel Van Hatten deve contar com o apoio de cerca de 30 colegas bolsonaristas. São votos que hoje estão na conta do líder de Hugo Mota, uma vez que Bolsonaro sinalizou que seguiria Lira na sua escolha do seu sucessor. A vontade de uma candidatura independente aconteceu após o líder do Republicanos garantir ao PT que não daria sequência ao projeto de anistia do ex-presidente, inelegível até 2030. Lira consultará os líderes partidários antes de tomar uma decisão oficial sobre as propostas que limitam os poderes da Suprema Corte. A estratégia revelada por aliados demonstra uma inclinação do chefe da casa em travar o andamento das pautas contrárias ao STF, com quem deseja manter uma boa relação.
7h07. Auditores do trabalho resgatam 2.500 crianças do trabalho infantil. Vamos saber dessa ação nessa matéria de Alain Barbosa. Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 2.564 crianças e adolescentes exploradas pelo trabalho infantil em 2023. 89% foram encontradas pelos auditores em atividades de graves riscos ocupacionais e de repercussões à saúde das crianças e dos adolescentes, como vendas de bebidas alcoólicas, coleta de lixo e construção civil. Coordenador Nacional de Fiscalização do Trabalho Infantil da Secretaria Nacional de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego, Roberto Padilha, destaca que apesar dos avanços é preciso manter o foco na luta contra a exploração de crianças e adolescentes. Somando 2023 e até agora em 2024, nós tivemos mais de 10 mil fiscalizações voltadas para o combate ao trabalho infantil. Nós tivemos aproximadamente quase 4 mil crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil, os dados de 2023 e os dados preliminares, os dados até o momento de 2024, dados até o mês de setembro de 2024. Por outro lado, nós temos que também chamar a atenção que não podemos perder a mobilização em torno do tema do trabalho infantil, porque ainda temos 1,6 milhões de crianças e adolescentes nessa situação. Apesar dos bons números, ainda temos esse número de crianças e adolescentes no trabalho infantil e, dentre elas, 580 mil nas piores formas. Dos resgatados, 1.923 são meninos e 641 meninas. O estado do Mato Grosso do Sul liderou com 372 afastamentos, seguido por Minas Gerais, com 326 casos, e São Paulo, com 203. Além de multados, os exploradores foram obrigados a pagar os direitos pelo trabalho prestado. Já as crianças e adolescentes são encaminhadas para políticas públicas de proteção social, educação e os maiores de 14 anos também para a aprendizagem profissional. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. A juíza eleitoral Simone Pedra Redes determinou a cassação do mandato do prefeito reeleito de Alto Paraíso de Goiás, Marcos Rinco, por abuso de poder econômico nessas eleições. A decisão é do último dia 18 de outubro e cabe recurso. Em nota, o prefeito reforçou que cabe recurso da decisão e que a defesa técnica passará a trabalhar na questão tão logo seja intimado, que ainda não ocorreu. Ele ainda lembra que ocorrerá a troca de prefeito enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. A decisão impacta o prefeito reeleito e também a vereadora vice-prefeita eleita Helena Gomes. O autor da ação, o PL de Alto Paraíso de Goiás, afirma que os réus teriam feito campanha eleitoral antecipada por meio de carreata, a qual teria sido divulgada nas redes sociais institucionais da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Uso ilícito de bens públicos e utilização de motoristas, servidores do município em horário de trabalho. E a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, a DENARC, deflagrou nesta segunda-feira a Operação Baltos com o cumprimento de 35 ordens judiciais contra uma organização criminosa que movimentava milhões de reais através de venda de drogas, especialmente cocaína. Foram presas 9 pessoas em Goiânia, São Luís dos Montes Belos e Brasília, inclusive o líder da Orcrim, Baltazar Cabral Júnior, preso junto com a esposa em um condomínio horizontal de luxo em Goiânia. Além do líder, a operação prendeu os responsáveis pela central telefônica da organização, os entregadores das drogas, os responsáveis por manter os laboratórios de drogas em funcionamento e os criminosos responsáveis pela logística financeira do grupo. Além de prisões e buscas, foi determinado bloqueio judicial em contas bancárias de 6,5 milhões de reais dos 9 investigados e de uma pessoa jurídica, além do sequestro de 9 veículos pertencentes à quadrilha. No fim de julho deste ano, um laboratório de drogas de grande capacidade de produção da quadrilha já havia sido desarticulado pela polícia goiana e o DENARC. De acordo com as investigações, os investigados movimentaram mais de 13 milhões de reais entre 2023 e 2024, oriundos do tráfico de drogas. Para ocultar os ganhos ilícitos, valiam-se de empresas de fachada e também empresas com baixo fluxo de capital. 7h12, Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta sobre a importância da vacinação para a prevenção da gripe. Vamos saber então desse alerta com o repórter Simval Lopes. A
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população sobre a importância da vacinação para prevenir a gripe. A vacina está disponível nos 246 municípios. Entretanto, a cobertura vacinal em Goiás está abaixo do ideal. O Ministério da Saúde recomenda uma cobertura vacinal de 90%, mas até o momento o estado registra apenas 44,91%. Em Goiânia e Aparecida de Goiânia, as coberturas são ainda mais preocupantes, com índices de 44,22% e 56,69%, respectivamente. O levantamento da saúde aponta ainda que até 17 de outubro, Goiás registrou 6.044 internações por síndrome respiratória aguda grave, com 595 óbitos. A maioria das mortes se concentrou na faixa etária acima dos 50 anos. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Organização do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, disputado neste fim de semana, foi multada pela Federação Internacional de Automobilismo em 500 mil euros, cerca de 3 milhões e 100 mil reais. O motivo foi a invasão de torcedores na pista do Circuito das Américas, em Austin. A invasão ao circuito de Austin aconteceu pouco tempo depois da bandeirada final, quando ainda haviam carros na pista em direção aos boxes. Os comissários da FIA analisaram que cerca de 200 fãs invadiram o local. Mesmo que os comissários tenham decidido pela multa de 500 mil euros, o GP dos Estados Unidos terá que pagar 150 mil euros. Isso porque é a primeira vez que um caso como esse acontece em Austin. Sendo assim, o pagamento de 350 mil euros restantes está suspenso, desde que não haja novas infrações até o fim de 2026. E para encerrar a participação do Nilton Santos na Conmebol Libertadores, a torcida do Botafogo vai preparar uma festa que vai custar 78 mil reais. A doação do valor foi anunciado pelas redes sociais do movimento Ninguém Ama Como a Gente, responsável pela produção dos mosaicos e outras ações nas arquibancadas. De acordo com o comunicado, o valor será investido para dar ao estádio um clima hostil para receber o Peñarol no jogo de ida da semifinal nesta quarta-feira. A temática vai envolver o desejo pela conquista da Taça da Libertadores e os organizadores ainda não detalharam o conceito. Esse será o último jogo do Alvinegro em sua casa na competição em 2024. O jogo de volta será no Campeão del Siglo, em Montevidéu, na quarta-feira seguinte, no dia 30. A decisão da Libertadores será em jogo único no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. Um projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados com o objetivo de impedir o governo brasileiro de firmar acordos bilaterais ou multilaterais que possam penalizar o país com medidas restritivas ao comércio de produtos brasileiros com base em cláusulas ambientais. A proposta, de autoria do deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, visa proteger o agronegócio brasileiro contra barreiras comerciais impostas por blocos internacionais. O projeto surgiu em meio às crescentes restrições ambientais impostas por países como os da União Europeia, que recentemente propuseram regulamentações mais rigorosas para produtos agrícolas importados. A proposta de Medeiros argumenta que o Brasil já cumpre rigorosas legislações ambientais e que tais exigências internacionais têm motivação comercial mascaradas por preocupações ambientais. A proposta agora aguarda tramitação na Comissão de Meio Ambiente e posteriormente será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário. A expectativa é que a medida seja aprovada antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. A JBS, Companhia do Setor Alimentício, se articula para realizar a compra do Bradesco, obtendo o controle acionário do banco. De acordo com publicação da BP Money, a movimentação, inclusive, já teria o aval das herdeiras do fundador do Bradesco, Amador Aguiar. Caso as irmãs Lia, Lina e Maria Aguiar confirmem o apoio na venda do banco, o movimento fortaleceria a JBS para ser a nova dona do Bradesco.
Atualmente, o valor de mercado do banco é de 152 bilhões de reais. A movimentação da empresa do ramo alimentício está alinhada com uma nova estratégia da JBS em adquirir controle de empresas em diversos setores. Ainda nesse ano, a empresa anunciou as suas intenções de adquirir a maior produtora de ovos da América do Sul, a Mantiqueira. A JBS é uma empresa brasileira de alimentos que atua no processamento de carne e também no segmento alimentício em geral. Ela também comercializa produtos como couros, materiais de higiene e limpeza, colágeno, entre outros. Inadimplência atinge 67 milhões de consumidores em setembro. Quem traz esses números é Priscila Mendes. A inadimplência no Brasil vem registrando números alarmantes, refletindo a realidade econômica enfrentada por muitas famílias. De acordo com o indicador de inadimplência realizado pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em setembro deste ano, o que representa mais de 67 milhões de consumidores. Merula Borges, especialista em finanças na CNDL, fala sobre o indicador de inadimplência e ressalta que é preciso ter cuidado. O indicador de inadimplência de setembro teve uma nova queda, mas apesar disso a gente ainda traz uma cautela nesse assunto, já que o endividamento das famílias ainda é alto, as taxas de juros ainda são altas, então é preciso ter cuidado. Agora a gente está entrando numa fase de serviço temporário para as festas de final de ano e também de 13º. E aí a dica é priorizar o pagamento das dívidas para não ficar inadimplente e não correr o risco de ter o efeito de bola de neve na dívida. O número de devedores com participação mais expressiva em setembro está na faixa etária de 30 a 39 anos e em setembro, cada consumidor negativado devia mais de R$4 mil na soma de todas as dívidas. Já as dívidas por setores, os bancos apresentam a maior parte, com quase 65% do total. As dívidas com o setor de água e luz, comércio e comunicação apresentaram queda no total de dívidas atrasadas. A especialista em finanças da CNDL dá dicas para quem deseja sair da inadimplência. Para fazer o pagamento das dívidas, é importante fazer um levantamento completo da dívida e um planejamento para pagar, para não descumprir o acordo, porque esse descumprimento pode ser pior para o consumidor e deixar ele numa situação pior da que estava no começo. Então, é preciso tomar cuidado e se planejar para pagar essas dívidas o quanto antes, sem perder o rumo, para que as pessoas não fiquem num efeito de bola de neve. Faz um levantamento da dívida, observa opções melhores e aí, em alguns casos, até juntar o dinheiro antes de ir para a negociação pode ajudar a conseguir um acordo melhor. Em setembro, o número de dívidas em atraso no Brasil teve crescimento de 0,20% em relação ao mesmo período de 2023. Na passagem de agosto para setembro, o número de dívidas apresentou alta de 0,74%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, 7h20, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 22 de outubro. No próximo bloco, o governo admite concluir sua parte da regulamentação tributária este ano. INSS inicia concessão automática de auxílio-doença dado pela Justiça. E claro, também espaço para as nossas notícias locais com o quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, com o fim do ano se aproximando e faltando cerca de 60 dias para o Congresso Nacional encerrar as suas atividades em 2024, o governo federal passou a admitir nos últimos dias que é possível que parte da regulamentação da reforma tributária fique para o próximo ano. Nessa semana, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o esforço do Palácio do Planalto será para que ao menos o projeto de lei complementar seja votado. Ele é o principal texto da regulamentação e institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS,
a contribuição social sobre bens e serviços, o CBS, e o imposto seletivo IS, conhecido como imposto do pecado. O projeto chegou ao Senado Federal em agosto, mas até agora não avançou. O relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB, foi oficializado em 8 de outubro. O texto agora precisa ser aprovado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. Como haverá mudanças, o PLP vai precisar voltar para uma nova análise dos deputados. A cúpula do Senado tem planos de que o texto vá ao plenário na primeira quinzena de novembro. E o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, iniciou a concessão automática de benefícios por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, tanto previdenciários quanto acidentários, e de aposentadorias por invalidez concedidos judicialmente. A medida entrou em funcionamento na última sexta-feira. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em nota à imprensa, as primeiras concessões levaram 1 minuto entre a sentença judicial e a efetiva liberação de pagamento do benefício. Em 4 minutos, a informação já constava nos autos do processo, é o que afirmou. A automação é resultado de uma parceria firmada em 2019 pelo INSS com o Conselho Nacional de Justiça para dar maior agilidade às concessões judiciais. A concessão automática usa uma ferramenta chamada de INSS Jude, que faz integração ao sistema PrevJude, disponibilizado pelo CNJ, ao qual o juiz precisa ter acesso para que o benefício seja implantado automaticamente. 7h30, MEC reduz em 50% obras paralisadas na área da educação. Quem traz as informações é Yuri Hudson. Em um ano, o governo federal conseguiu reduzir em quase 50% o número de obras inacabadas ou paralisadas na área da educação. O dado foi divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e mostra a eficácia do Plano Nacional pela retomada de obras da educação básica. O Ministério da Educação conseguiu reduzir com a medida o número de obras paralisadas de 5.642 para 2.902 obras. Retomar as obras paralisadas ou inacabadas foi uma determinação do presidente da República logo no início do mandato. Luiz Inácio Lula da Silva frisou na semana passada que aplicar o dinheiro na área é um investimento. Quero dizer alto e bom som. Para mim, educação não é gasto. Para mim, saúde não é gasto, porque veja quanto custa para o país uma pessoa doente, que tudo que o governo faz é gasto. Se um banqueiro disser que está fazendo um banheiro, é investimento. Se um banqueiro disser que está arrumando a calçada, é investimento. Um empresário que vai pagar o salário dos funcionários, ele fala, estou fazendo investimento. Mas quando é o governo, é gasto. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, destaca que o governo destinou 4,1 bilhões de reais para financiar essas obras, sendo que a execução, incluindo a parte de licitação e construção, é de responsabilidade dos estados e municípios. Ela frisa ainda que do saldo restante de obras ainda paralisadas, muitas já receberam aprovação formal para a retomada. De todas essas obras a serem retomadas, mais de 900, quase 1.000 obras. A gente vai completar essa semana 1.000 obras aprovadas para essa retomada. E aí o município e o estado fazem a licitação, começa o canteiro de obras e a FNDE vai pagando. São escolas, creches, quadras esportivas e outras reformas que iniciaram em gestões anteriores e foram paralisadas ou não terminaram. A expectativa é que, ao final do processo, a retomada dessas obras crie cerca de 740 mil novas vagas na educação básica em todo o Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32. 730 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar será implementado em 15 municípios goianos, através do Goiás Social. O período de inscrição vai de 21 de outubro a 19 de novembro. Para se candidatar, é preciso atender aos critérios básicos estabelecidos pelo programa. As unidades estão sendo construídas em Água Limpa, Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cumari, Itajá, Itarumã, Gesópolis, Lagoa Santa, Novo Planalto, Quirinópolis, Santa Rosa de Goiás, São Luís dos Montes Belos, Porangatu, Taquaral de Goiás e o Irapuru. A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destacou a importância da política habitacional goiana, que se tornou referência no Brasil
como uma estratégia eficaz no combate à pobreza. O presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, destacou que a meta do governador Ronaldo Caiado é que 10 mil famílias recebam moradias totalmente gratuitas até o fim de 2026. O governo de Goiás anunciou a criação de uma sala de situação para acompanhar diariamente o surto de H1N1 no estado. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, se dá após 3 escolas de Goiás comunicarem o crescimento incomum de casos da doença. Uma criança e uma adolescente, ambos contaminados, morreram na última semana. Os óbitos ocorreram em Goiânia e Aparecida de Goiânia e referem-se a um garoto de 5 anos e uma adolescente de 13. Em razão disso, a Saúde Estadual também encabeça uma campanha para que as unidades de ensino informem as respectivas secretarias municipais sempre que houver mais de 3 ocorrências do vírus. Desde o início do ano, Goiás registrou 6.044 casos de síndrome respiratória aguda grave, com mais de 500 mortes. Desse total, 241 casos foram provocados por H1N1, com alta de 65% em relação aos 145 casos registrados em todo o ano de 2023. O estado registrou 47 mortes por H1N1 em 2024, contra 29 registradas em todo o ano passado. 7h34, o governador Ronaldo Caiado assina a Lei de Proteção às Mães Atípicas, que são as que têm filhos com deficiência, síndrome, transtorno ou doenças raras. Vamos saber dessa ação com a repórter Leandra Matos. O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que institui a política estadual de atenção e proteção às mães atípicas. A legislação estabelece, entre outras ações, a realização da Semana Estadual das Mães Atípicas para dar visibilidade e apoio às mães de crianças portadoras de deficiências, síndromes, transtornos e doenças raras que podem afetar o desenvolvimento. Aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a nova lei visa conscientizar a população e fortalecer as redes de apoio e cuidados especializados às famílias que enfrentam os desafios de criar crianças com necessidades especiais. A Semana Estadual das Mães Atípicas será realizada anualmente na 3ª semana de setembro, com eventos, palestras e atividades voltadas para as mães, profissionais de saúde, assistentes sociais e educadores. Pesquisa realizada na Austrália de 1983 a 2005 constatou que esse grupo de mulheres tem entre 40% a 50% de chance a mais de desenvolver câncer, 150% a mais de risco de contrair doenças cardiovasculares e 200% a mais de se envolverem em acidentes diversos. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Cruzeiro acumula R$1.300.000 em multas na Conmebol, $225 mil por punições impostas pela entidade durante a Conmebol Sul-Americana. O clube, por isso, fez um apelo à torcida para o jogo contra o Lanús na quarta-feira às 19 horas no Mineirão. O clube mineiro, Daliana, pediu para que bombas, sinalizadores e foguetes não sejam utilizados dentro do estádio. O clube foi punido já 3 vezes por causa disso durante a Conmebol. A Raposa alertou para o risco de punições mais severas. O Cruzeiro recebeu punição de $22 mil no jogo contra a Universidade Católica do Equador, na última rodada da fase de grupos. As punições decorreram do uso de sinalizações e também do número e posições de câmeras. Nos 2 jogos contra o Boca Juniors, nas oitavas de final, o clube também foi punido. No jogo na Argentina, foram $162 mil por infrações em se apresentar ao campo de jogo de forma atrasada ou não cumprir determinações da arbitragem. No jogo da volta, no Mineirão, foram cerca de $40 mil por violar questões de hospitalidade, comportamentos e também por utilizar estruturas e instalações não permitidas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h37. Os preços do milho continuam subindo, com o indicador Exalc Bovespa se aproximando dos R$70 a saca de 60 quilos. Patamar verificado pela última vez no dia 9 de janeiro deste ano. Pesquisadores do CPEA atribuem um movimento de alta à retração de vendedores e à necessidade de parte dos compradores recompor os estoques. Ressaltam também que os aumentos de preços ocorrem mesmo diante do avanço da semeadura da safra verão e de previsões indicando chuvas na maior parte das regiões produtoras. Relatório divulgado nesta semana pela Conab apontou a produção agregada de milho para 24/25 em 119 milhões de toneladas,
toneladas, o que representaria um crescimento de 3,5% em relação ao volume de 23/24. E Goiás tem 11 municípios entre os 100 mais prósperos do agronegócio no Brasil. Quem traz a informação é Juliana Carnevale. Informações do Ministério da Agricultura e Pecuária apontam que 11 municípios goianos estão entre os 100 com maior participação no valor da produção da agricultura brasileira, considerados os mais ricos do agronegócio em 2023. Juntos, Rio Verde, Jataí, Cristalina, Mineiros, Montevidéu, Paraúna, Silvânia, Chapadão do Céu, Catalão, Ipameri e Goiatuba representam 3,9% da área colhida em todo o Brasil e 3,7% do valor da produção nacional. Os números colocam Goiás no terceiro lugar dos rankings de área colhida e de valor da produção. Rio Verde foi o município com maior valor de produção agrícola do estado e o quinto maior do país, com 6,920 bilhões de reais. Entre os produtos, a soja permanece no topo, com 42,8% do valor total da produção agrícola nacional. Nessa cultura, Rio Verde ocupa o segundo lugar do ranking, sendo responsável por 1,3% do valor, atrás somente de Sorriso, no Mato Grosso. Goiás também possui municípios entre os 5 maiores por valor da produção na cultura da cana-de-açúcar e do milho. Na produção de cana-de-açúcar, o estado é representado por mineiros, enquanto na do milho, Rio Verde e Jataí ocupam, respectivamente, o segundo e o quinto lugares. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.